Bom, e dando continuidade aqui ao assunto, nós temos aqui que podemos fazer medições dessas correntes elétricas e dessas tensões elétricas também, né? A partir do amperímetro, que a gente vai medir a corrente elétrica, e do voltímetro, que a gente vai medir a tensão elétrica, né? A diferença de potencial, né? O amperímetro ele vai medir em amperes e o voltímetro vai medir em volts, né? Os eletrotécnicos, né, geralmente eles utilizam esse aparelhinho aqui que vocês estão vendo, que é chamado de multímetro. O multímetro, ele mede, além da corrente elétrica e da tensão elétrica, em apenas um aparelho, ele também mede a resistência elétrica de um determinado aparelho ou de um resistor. É o que a gente chama de ohmímetro, né, que mede a resistência elétrica. Então, o multímetro ele mede várias coisas, né? Mede a corrente elétrica, mede a tensão elétrica e também mede a resistência elétrica. Tá? Então, são três aparelhos, três sensores em um aparelho só, por isso que a gente chama de multímetro. Então vamos estudar aqui primeiro o amperímetro. Como é que esse amperímetro ele mede a corrente elétrica e como é que a gente deve colocar as extremidades desse fio para poder medir essa corrente elétrica, né? Então nós temos aqui um circuito com dois resistores. Para que a gente possa medir a corrente elétrica, a gente precisa fazer com que o amperímetro ele passe por dentro desse circuito, né? Então, eu vou conectar esse amperímetro dentro do circuito. Então, a carga elétrica, né, que sai aqui, que passa pelo circuito, ele deve passar por dentro do amperímetro. E para que ele não tenha interferências também de redução de corrente elétrica, esse amperímetro ele precisa ter uma resistência interna nula. É claro que é praticamente impossível a gente obter uma resistência igual a zero de um aparelho elétrico, mas essa resistência é extremamente baixa do amperímetro e ela é praticamente zero, ela é tão baixa que a gente pode considerar ela como zero, tá? Mas é claro, ainda tem um pouquinho de resistência dentro dos amperímetros, tá bom? Mas ele é tão baixo que quase não interfere nas medidas. E aí a gente pode fazer a medição da corrente elétrica total que passa por esse circuito elétrico. Se tivesse alguma resistência elétrica dentro desse amperímetro, não iria medir com precisão a corrente elétrica, né? Porque ele iria dissipar um pouquinho, ele iria diminuir um pouquinho essa corrente elétrica, tá certo? Então, nós temos o amperímetro, ele deve ser colocado, o amperímetro deve ser colocado em série com o circuito elétrico, né? Então ele deve ser colocado dentro do circuito elétrico, deve ser colocado em série com os dissipadores de energia elétrica. Tá certo? Já o voltímetro, né? O voltímetro ele é um instrumento para medir a tensão elétrica ou a diferença de potencial, certo? Se ele serve para medir a diferença de potencial, então ele não precisa que corrente elétrica passe por ele. Basta ele saber o potencial numa extremidade e o potencial na outra extremidade, e aí ele encontra o valor da diferença de potencial entre as extremidades de um componente do circuito elétrico, né? Seja ele um gerador, seja ele um receptor, um resistor. Ok? Então, os voltímetros eles devem ser colocados em paralelo com o componente eletrônico que você quer medir a tensão elétrica. Tá? Então, não pode passar corrente elétrica por dentro do voltímetro. E para que isso aconteça, para que não passe corrente elétrica dentro do voltímetro, ele precisa ter uma resistência extremamente alta. Tá? Então, o voltímetro ele tem uma resistência tão alta que a corrente elétrica ela vai passar pelo caminho mais fácil
né? Tem menos resistência e dessa forma não passará corrente elétrica por dentro do voltímetro, permitindo que ele meça os potenciais entre as extremidades de cada um desses componentes eletrônicos, tá? Então, os voltímetros eles devem ser colocados em paralelo com os componentes eletrônicos do circuito elétrico, tá? Já o amperímetro ele deve ser colocado em série, ou seja, dentro do circuito elétrico para a gente poder fazer a medição das correntes elétricas. Já a tensão elétrica, a diferença de potencial, a gente mede colocando o voltímetro em paralelo com os componentes do circuito elétrico. Bom, e uma das aplicações disso, né, uma das aplicações e também uma forma que facilita a identificação de um componente eletrônico, de um resistor dentro de um circuito elétrico, né, podemos utilizar o esquema da ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone ela é composta por 4 resistores, né, sendo que um desses resistores ele é variável, que a gente chama de reostato. Tá? Esse resistor, esse reostato, ele pode ser variado, a gente pode variar a resistência elétrica dele, né? A gente pode colocar 1, 2, 3, 4 ohms, né? E a gente vai identificar essa variação, né? essa mudança de resistência elétrica. Por que a gente vai precisar mudar essa resistência elétrica? Porque a gente vai precisar saber, para poder saber qual é a resistência elétrica desse resistor desconhecido. Eu tenho aqui 2 resistores conhecidos, R1 e R2, e tenho também um resistor conhecido que é o reostato, que a gente pode variar seu valor. Para quê? Por que a gente precisa variar o valor do reostato? Para que entre essas extremidades C e D aqui, ó, não passe corrente elétrica, certo? Então a gente vai ter aqui 2 resistores R1 e R2 e temos aqui o resistor desconhecido e a gente vai mudar o reostato, né? Colocar ele para mais ou para menos, até um ponto em que nesse galvanômetro aqui, ou seja, no amperímetro, tá? A gente chama amperímetro e galvanômetro é a mesma coisa. Nesse amperímetro aqui, não passe corrente nenhuma. Quando a gente coloca aqui esse amperímetro, ele não vai informar corrente nenhuma. Ele vai dizer que não há corrente elétrica passando entre as extremidades C e D. Quando isso aqui acontece, a gente pode fazer a regra cruzada entre as resistências. Ó. Esse vezes esse, ó, R1 vezes a resistência desconhecida, vai ser igual a resistência 2 vezes a resistência 3, que é a resistência do reostato. Então, nós temos aqui que a ponte de Wheatstone ela nos permite encontrar o valor do resistor desconhecido a partir de um resistor que a gente pode variar. É claro que é preciso que entre as extremidades C e D não passe nenhuma corrente elétrica, porque se passar esse esquema aqui, essa equação cruzada, ela não vai funcionar, tá certo? Então, por exemplo, aqui nós temos esses valores, né? Temos aqui esses 2 valores, aqui esses resistores conhecidos, 10 ohms e 30 ohms. Eu fui lá e ajustei o meu reostato para 20 ohms. Quando eu coloquei o meu reostato em 20 ohms, aqui não passou mais corrente elétrica nesse galvanômetro, né? Ou seja, agora sim eu posso utilizar a regra cruzada para encontrar o valor desse resistor desconhecido. Então, eu tenho aqui ó, 10 vezes a resistência desconhecida, igual a resistência 2, que é 30 ohms, vezes o valor da resistência do reostato. Então, nós temos aqui 10 vezes Rx, 30 vezes 20 vai dar 600, Rx é igual a 600 dividido por 10, que vai dar 60 ohms. Certo? Então, aqui eu pude encontrar o valor da resistência desconhecida, simplesmente ajustando aqui o reostato, certo? Para que não passe corrente nenhuma entre essas extremidades C e D.
E assim eu pude obter o valor dessa resistência desse resistor, certo? Nesse outro exemplo aqui, ó, nós temos a ponte de Whetstone, né? Só que ela não está em equilíbrio, né? Não está ajustada. Observe que há aqui uma corrente no meio, né? Entre essas extremidades, nós temos aqui uma corrente de menos 16,6 miliamperes, né? Então, o que eu vou fazer aqui com esse reostato? Eu vou ajustar esse reostato, né? Vou aumentar um pouquinho a minha resistência até que essa corrente aqui, ó, entre essas duas extremidades, essa extremidade e essa extremidade, entre essa extremidade não passe corrente nenhuma. Então, vou aumentar um pouquinho o Vou aumentar aqui, aumentei para 800, pronto. Aumentei para 800 e agora não passa mais corrente elétrica entre essas duas extremidades, tá? Então, eu já posso aplicar aquela regra cruzada da ponte de Whetstone, né? Então aqui, ó, é a resistência 1, né, vezes a resistência 1 vezes a resistência desconhecida e o resistor 2, no caso 300, vezes a resistência do reostato, né? Então, aplicando aqui os valores, nós temos 600 vezes a resistência desconhecida igual a 800 vezes 300. Multiplicando 800 por 300, dá 240.000. Passo-se 600 aqui para debaixo dessa multiplicação, que fica 240.000 dividido por 600. Eu corto aqui esses zeros, fica 2.400 dividido por 6. Finalmente, nós temos que a resistência desconhecida é de 400 ohms. Então, se eu for ver aqui, ó, nós temos ali 400 ohms de resistência necessária para que não haja corrente elétrica ali passando entre aquelas extremidades, tá? Então, eu consegui descobrir qual é o valor da resistência desconhecida apenas utilizando o esquema da ponte de Whetstone. Um outro conceito importante a respeito de corrente elétrica, né, desse conceito de eletrodinâmica, é o conceito de potência elétrica. A potência elétrica é uma grandeza física que determina quanto de energia um aparelho ou sistema gasta por cada unidade de tempo. A unidade de potência é o Joule, ou Joule por segundo, que é o J/S, né, Joule por segundo, que pode ser representado pela unidade Watt. Então, o Joule por segundo a gente substitui pelo Watt, assim como o Coulomb por segundo a gente representa Ampere, né, que é a corrente elétrica. O Watt ele também tem uma unidade específica, a potência tem uma unidade específica que é o Watt, né, que é em substituição à unidade joules por segundo. A potência ela pode ser medida a partir da diferença de potencial e da corrente, que passa por um resistor pela equação. Então, nós temos aqui a potência, P, igual à diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Então, um determinado aparelho, né, o aparelho elétrico ou gerador, ele vai ter uma determinada potência. Então, o conceito de potência a gente vai trabalhar mais quando a gente vê sobre geradores e receptores, tá? Mas a potência é o quanto de energia um aparelho gasta ou fornece, né? Ele perde ou fornece para cada unidade de tempo. Então, no caso de um aparelho que esteja num circuito elétrico, a gente pode medir a potência dele pela diferença de potencial e a corrente elétrica que ele está recebendo, tá? Aqui nos aparelhos elétricos que a gente geralmente vê o valor da potência elétrica desses aparelhos nas informações técnicas desses aparelhos que vêm que vem na caixa desses aparelhos elétricos. Aqui, por exemplo, nós temos um aquecedor elétrico, né, que tem dois níveis, tem uma potência nominal de 5.500 watts e tem um segundo nível de 2.900 watts, né? Então ele tem um nível
pequeno, né, de fluxo de calor pequeno, de 2.900 watts, e outro com 5.500 watts de potência. Ou seja, o que significa dizer esses 5.500 watts? Significa que esse aparelho fornece 5.500 joules de energia a cada unidade de tempo, né? Então ele gasta essa quantidade de energia de 5.500 joules de energia, né, para cada intervalo de tempo, que no caso é o segundo. Tá? E na potência econômica, né, no outro nível de aquecimento, né, que tem 2.900 watts, significa o quê? Que ele vai gastar 2.900 joules de energia a cada 1 segundo. Certo? Então, a potência é quanto um determinado aparelho vai gastar ou fornecer energia a cada unidade de tempo, né? No caso daqueles que fornecem são os geradores, no caso daqueles que gastam são os receptores, certo? No caso aqui, um aquecedor é um receptor de energia, ou seja, ele vai receber energia e gastar essa energia e transformar essa energia elétrica em um outro tipo de energia, né? No caso aqui, como se trata de um aquecedor, ele não se trata de um receptor propriamente dito, tá? Mas ele serve aqui, esse esquema aqui, ele serve para nos representar o conceito de potência de determinado aparelho, né? No caso desse aparelho aquecedor, tá? Bom, então vamos iniciar aqui sobre a associação de capacitores. Assim como a gente associou os resistores, né, em série paralela, a gente também vai fazer uma associação de capacitores em série ou em paralelo. No caso aqui, a associação em série ela vai ser necessária quando os capacitores, né, eles forem dispostos em um mesmo ramo. Quando todos os capacitores estão em um mesmo ramo, a gente vai ter os capacitores organizados em série, tá? Nesse caso, os capacitores estarão submetidos a diferenças de potencial diferentes, proporcionais às suas capacitâncias, certo? Mas uma característica que a gente tem aqui em relação aos capacitores que estão em série, né, como eles pertencem ao mesmo ramo, nós vamos ter que cada um dos capacitores vai ter a mesma carga elétrica armazenada. Isso porque, como eles estão ligados em um mesmo ramo, eles vão ter essa sensação, né, essa armazenagem de cargas elétricas no mesmo patamar. Isso porque o compartilhamento de cargas elétricas vai ser o mesmo desde o primeiro para os seguintes capacitores. Então vamos ver aqui um exemplo disso. Ó. Nós temos aqui 4 cargas elétricas, digamos que ao lado negativo da bateria, ele tenha fornecido 4 cargas elétricas de armazenamento para esse capacitor 1 aí, né? O que vai acontecer? Essa placa aí, ela está bem próxima, mas não está ligada com a segunda placa, né, para poder fazer trocas de cargas elétricas, ele vai atrair a carga positiva e vai repelir as cargas negativas. Então, a carga que ele vai repelir vai ser de mesma intensidade. Então, nós temos aí que cada um desses capacitores vai armazenar exatamente a mesma carga elétrica. Armazenando a mesma carga elétrica, né, nós podemos fazer, então, a relação entre esses capacitores, né? A gente tem que os capacitores estão submetidos a diferenças de potenciais diferentes, já que eles estão organizados em série, né? Então, temos aqui as mesmas cargas elétricas em cada um deles, né? Independente da quantidade da capacitância de cada um desses capacitores, vai ter a mesma carga elétrica armazenada em cada um deles quando estiverem dispostos em série, tá? E, no caso, a diferença de potencial total, que é a fornecida pelo gerador, vai ser igual à diferença de potencial que está submetido cada um desses capacitores. Esses capacitores vai ter essa diferença de potencial proporcional às suas respectivas capacitâncias, tá? Então, a diferença de potencial, que é fornecida aqui pelo gerador, desculpa, né, vai distribuir, né, vai dividir essa diferença de potencial para todos os capacitores. Então, o capacitor 1 vai ser submetido à diferença de potencial 1, o capacitor 2 a DDP 2,
O capacitor 3, a diferença de potencial 3. Então, nós temos que a capacitância, né, é igual a carga dividido pela diferença de potencial. Né? Trocando aqui capacitância com diferença de potencial, nós temos que a DDP vai ser a carga dividido pela capacitância. Então, para cada um desses aqui, ó, a DDP total vai ser a carga sobre a capacitância total. A DDP 1, né, vai ser a carga sobre a capacitância 1. A DDP 2, o 2, né, vai ser a carga sobre a capacitância 2. E a DDP 3 vai ser a carga sobre a capacitância 3. Né? Então, colocando aqui a carga elétrica em evidência, a gente pode cortar essas cargas, essa carga elétrica, já que ela é igual. E aí nós temos a relação entre a capacitância equivalente, a capacitância total, e as capacitâncias de cada um dos componentes desses capacitores do circuito. Certo? Então, vai ser o inverso da capacitância total, que é a capacitância equivalente, vai ser igual à soma do inverso das capacitâncias do circuito elétrico que está em série. Tá? Já aqui na associação em paralelo, né, quando os capacitores eles pertencem a ramos diferentes nesse caso, eles estariam compartilhando de um mesmo nó. Né, de nós semelhantes, né, de mesmos nós. Nesse caso, os capacitores estarão submetidos a diferença de potenciais iguais, todos os capacitores terão a mesma DDP, e a carga elétrica armazenada será proporcional às suas capacitâncias. Então, a carga elétrica de cada um deles vai ser diferente, né? Se todos os capacitores forem iguais, eles vão ter cargas elétricas armazenadas iguais, mas se eles forem diferentes, eles vão ter cargas elétricas armazenadas proporcionais às suas capacitâncias. Então, nós temos aqui que o potencial negativo ele vai fornecer carga elétrica para o circuito, porque eles estão no circuito fechado, então essas cargas elas vão se movimentar. Né? Então, o que é que vai acontecer? Essas cargas elétricas aí, elas vão para cada um desses capacitores serem armazenadas e é claro que cada um desses capacitores terá uma quantidade de carga elétrica proporcional às suas capacitâncias, certo? Então, no caso aí, o capacitor 1 armazenou mais carga, o capacitor 2 armazenou menos carga, né? E o capacitor 3 foi o que menos armazenou carga elétrica. Tá? Então, as cargas elétricas armazenadas por esses capacitores serão diferentes. Como eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, nós podemos dizer que o capacitor 1 tem maior capacitância, né? Ou seja, maior capacidade de armazenar cargas elétricas, e por isso que ele teve mais cargas elétricas quando esse circuito recebeu essa corrente elétrica, né? Essa quantidade de cargas elétricas da corrente elétrica. Então, nós temos aqui que a carga total fornecida, né? A carga total fornecida pelo gerador vai ser igual à soma das cargas que cada um desses capacitores armazenou. Então, é só somar todas as cargas elétricas de todos esses capacitores e eu tenho a carga total que foi fornecida pelo gerador. Tá? Como eu tenho aqui a mesma relação lá da capacitância, né? Nesse caso aqui, eu vou reorganizar para que a capacitância, né, que a carga elétrica fique em evidência. Né? Nós temos que a capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial, né? Q sobre U. Então, passando esse U para cá, ó, ele vai multiplicando. Então, fica como Q igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Certo? Então, carga elétrica total vai ser a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial. A mesma coisa para os outros. Ó. Carga 1 vai ser a capacitância 1 vezes a DDP. Carga 2 é a capacitância 2 vezes a DDP. E a carga 3 vai ser a capacitância 3 vezes a DDP. Observe que todos eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Ó. Aqui nós temos uma diferença, aqui nós temos o potencial A e o potencial B, né? A diferença entre A e B é a nossa DDP. Então aqui nós temos o potencial A, aqui o potencial A, ó, quando ele passa por esse fio, não tem nenhum componente eletrônico aqui, ó, para dissipar, né, essa energia dada por esse potencial elétrico aí. Então, o que é que vai acontecer aqui? Também é potencial A, aqui também é o potencial A.
né? A mesma coisa aqui, ó, potencial B, B e B aqui também, né? Apesar de que aqui não é um nó. Bom, então todos os capacitores vão estar submetidos a uma mesma diferença de potencial AB, certo? Então, a diferença de potencial no caso aqui vai ser a mesma. Então, eu posso colocar a diferença de potencial em evidência, corto em ambos os lados, e aí nós temos que a capacitância equivalente, ou seja, a capacitância total do circuito, cujos capacitores estão dispostos em paralelo, vai ser a soma das capacitâncias de todos os capacitores que estão em paralelo, certo? Então, é só você somar a capacitância de cada um desses capacitores que você tem a capacitância total do capacitor, né, do circuito elétrico. Bom, vamos agora iniciar o conceito a respeito de geradores e receptores, né? O que são geradores elétricos? O gerador elétrico é o componente elétrico responsável por fornecer energia aos elétrons para que estes se movimentem em um circuito. O gerador produz um campo elétrico no fim do circuito que gera uma diferença de potencial entre as extremidades. Essa energia é produzida pela conversão de outras energias em elétrica. No caso aqui nós temos o gerador químico, que utiliza reações químicas internas dentro dele, né? que produz essa reação química, vai produzir essa energia elétrica. Tá? No caso do gerador térmico, a energia térmica, né, que é utilizada nas usinas termoelétricas. Essa energia, esse gerador térmico, ele utiliza queima de combustíveis fósseis, no caso, diesel, gasolina, carvão, mineral, entre outros combustíveis fósseis. Ele faz essa queima e essa queima ele vai aquecer uma caldeira, né, de água, e o vapor de água vai girar uma turbina que vai produzir eletricidade. Tá? No gerador por fissão nuclear, né, aqui nós utilizamos a energia nuclear para poder gerar calor, né? Essa energia nuclear gera calor. Esse calor vai aquecer uma caldeira com água, e essa água vai virar vapor, e esse vapor ele vai girar uma turbina que vai gerar eletricidade. Tá? A mesma coisa com a hidrelétrica. A hidrelétrica, qual é a energia que é utilizada para produzir eletricidade? É a energia potencial gravitacional da água, que ela, ao ter essa queda, né, a queda d'água em acordo com a gravidade, ela vai girar uma turbina, e essa turbina vai acabar gerando a eletricidade. A gente vai ver mais à frente como é que esses geradores elétricos, né, que são feitos por uma turbina, por um motor elétrico, ele vai produzir essa eletricidade. A gente vai ver isso mais à frente lá em eletromagnetismo. Tá? Mas os geradores elétricos são todos aqueles componentes elétricos que são responsáveis para fornecer energia para o circuito elétrico. Tá? Eles geram a energia elétrica, tá? Seja por qualquer que seja as fontes, ou energia química, ou energia térmica, ou energia nuclear, não importa, o importante é que ele forneça a energia elétrica para o circuito, certo? E é essa energia elétrica desse gerador que a gente vai estudar nos geradores e nos receptores, tá bom? Então, com o conceito de energia que é produzida pelos geradores, né, no caso aqui vamos estar trabalhando com geradores químicos, que são as baterias que geram corrente contínua, né, elas têm uma especificidade, né, que é a força eletromotriz. Mas o que é essa força eletromotriz? A força eletromotriz é a energia fornecida à carga elétrica quando esta entra no gerador, né? Não confundir com a diferença de potencial, que representa a energia com a qual a carga sai do gerador. Então, quando a carga sai do gerador, é a nossa famosa DDPU, que a gente viu lá até agora, né? Já a força eletromotriz é a energia que é fornecida à carga elétrica quando essa carga elétrica entra no gerador, tá?
ou começa a sair do gerador. Então, nós temos aqui essa carga elétrica, né? Essa carga elétrica que está estática, né? Essa bolinha vermelha aí, tá? Aqui tô assinalando aqui, essa bolinha vermelha é a nossa carga elétrica. É claro que as baterias fazem movimentar centenas de milhões de bilhões de cargas de partículas com carga elétrica, tá? Mas a gente vai observar apenas uma dessas cargas, o que é que acontece aqui. Então, o que é que vai acontecer? A partir da reação química que ocorre dentro das baterias, essas reações químicas ela vai acabar fornecendo essa energia, né? Essa energia química vai acabar sendo passada para essas cargas elétricas, né? E aí, essas cargas elétricas, ao receber essa energia, aqui nós temos a representação dessa energia como esse esfumaçado amarelo ao redor da carga. Aí essa carga ela vai acabar passando, vai poder causar esse movimento, né? Aí quando ela passa lá na lâmpada, né, ela perde essa energia, né? Ela gasta essa energia. Por quê? Porque a lâmpada é um dissipador de energia. Ele utiliza essa energia para produzir um outro tipo de energia, que nesse caso é a energia luminosa. Mas observe que quando essa carga elétrica saiu da bateria, ela dissipou uma parte dessa energia que ele recebeu dessa reação química, ele dissipou uma parte dessa energia como forma de calor, né? Então, a própria bateria, ela dissipa uma parte da energia pela qual ela recebe dessa reação química. E todo gerador ele vai dissipar uma parte dessa energia elétrica, né? Então, você vê que a bateria ela fica quente, né? E por quê? Porque uma parte da energia que ela está produzindo ali é dissipada em forma de calor, ou seja, é desperdiçada em forma de calor, né? A mesma coisa com os geradores nucleares, os geradores da termoelétrica, né? Geradores térmicos, eles também perdem energia, né, em forma de calor. Eles, ao produzirem essa energia e essa energia passar por dentro do circuito elétrico lá, ele acaba perdendo essa energia em forma de calor e assim nós temos uma parte de energia que é dissipada, certo? Todos os geradores, eles perdem um pouco de energia para o ambiente, né, em forma de calor. Não tem essa bateria que não tenha essa dissipação de energia. Então, como as baterias elas dissipam energia em forma de calor, então nós podemos dizer que toda bateria tem uma resistência interna neles, certo? Então, todos os geradores eles vão ter uma resistência interna. Os geradores que não têm resistência interna são chamados de geradores ideais, né? Pelo qual eles não desperdiçam. A força eletromotriz ela vai ser igual à diferença de potencial. No caso, isso não existe gerador que não desperdice um pouco da energia ao fornecer essa energia para o circuito eletrônico, tá? E para representar matematicamente, é claro, né, essa energia que é fornecida para o circuito, né, esse potencial elétrico que é fornecido para o circuito e aquele que é gerado no gerador, a gente vai utilizar a equação geral dos geradores para a gente entender qual foi a força eletromotriz que o gerador produziu e qual foi a diferença de potencial fornecida para o circuito elétrico a partir de uma parte, após essa força eletromotriz dissipar uma parte dessa energia em forma de calor, né? Então, nós vamos representar a seguinte: a diferença de potencial, ou seja, a diferença de potencial fornecida ao circuito elétrico vai ser igual à força eletromotriz menos a queda de tensão, ou seja, a quantidade de tensão elétrica que é reduzida ao ser dissipada uma parte dessa energia pelo próprio gerador, né? Bom, então nós vamos representar essa queda de tensão como a fórmula lá
da lei de Ohm, né? A diferença de potencial da queda de tensão, né? A gente chama de queda de tensão, vai ser a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica, certo? Então, substituindo aqui na equação de cima, nós vamos ter que essa equação aqui, ó, que a gente vai chamar de equação geral dos geradores, que vai ser a diferença de potencial, ou seja, a diferença de potencial fornecida ao circuito elétrico, vai ser igual à força eletromotriz do gerador menos a sua resistência interna vezes a corrente elétrica. E a equação dos geradores, ela tem esse formato aí, esse gráfico, né? O gráfico da função diferença de potencial é igual à força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente, é um gráfico de função do primeiro grau. O ponto onde a corrente é zero é o ponto onde a diferença de potencial é igual à força eletromotriz. O ponto onde a diferença de potencial é zero é a corrente máxima, da qual chamamos de corrente de curto-circuito. Então, nós temos aqui, nesse ponto aqui embaixo, ó, aqui o ICC, é o valor da corrente máxima, certo? Pelo qual a diferença de potencial é zero. Quando a diferença de potencial é zero, nós temos aqui o valor da corrente máxima, então essa corrente vai ser a corrente de curto-circuito, né? Ou seja, não haverá dissipação de energia. Então a corrente passa direto de um polo para outro do gerador, né? Então ele vai sair aqui do ponto, esse ponto é a força eletromotriz, né? Só que quando é a força eletromotriz, a corrente elétrica é zero, porque a bateria não está ligada no circuito. Mas quando ele passa a fazer parte do circuito, quando o circuito se fecha, o que acontece aqui com essa força eletromotriz, né? essa tensão, a tensão ela vai diminuindo, né? Até chegar a um valor máximo aqui, que é a corrente de curto-circuito, ok? Então, essa aqui seria a representação dessa função aqui, tá? É a representação da função e não a representação do que ocorre de verdade no circuito elétrico, né? Então, no caso aqui, nesse ponto máximo aí a diferença de potencial vai ser igual à força eletromotriz, isso porque não passa corrente, ó, não está passando corrente, a corrente é zero, então a diferença de potencial é igual à força eletromotriz, certo? Já aqui no ponto mínimo, nós temos a diferença de potencial igual a zero, então a força eletromotriz vai ser igual à corrente elétrica de curto-circuito vezes a resistência, ou seja, a corrente máxima vezes a resistência interna do gerador, né? Então, para a gente encontrar o valor da corrente de curto-circuito, basta a gente dividir a diferença de potencial, a força eletromotriz, pela resistência interna desse gerador, certo? Então, digamos que a força eletromotriz de um gerador seja de 20 volts, né, e a resistência interna desse gerador seja de 2 ohms, 20 dividido por 2 vai dar 10 amperes, então 10 amperes seria a corrente de curto-circuito, né? Então, valores menores do que 10 amperes vão ser correntes elétricas pelo qual o circuito possui um componente que dissipa essa energia, certo? E uma outra forma de representar essa expressão aqui é a partir da lei de Ohm-Poulet. Usando a expressão de dVp igual a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente, podemos determinar o valor da corrente elétrica do circuito, né? Se a gente substituir aqui a dDp pela expressão utilizando a lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I, ou seja, a resistência do resistor do circuito, né? Nesse caso agora nós temos um resistor dentro do circuito, vezes a corrente elétrica que passa por esse circuito. Então, passando esse menos RI aqui para o outro lado, ó, nós temos que a resistência do resistor do circuito elétrico vezes a corrente, mais a resistência interna do gerador vezes a corrente, é igual à força eletromotriz. Colocando a corrente em evidência, né, nós temos aqui, então, essa equação final para calcular a corrente elétrica em um circuito que tem um resistor dentro desse circuito, né? No caso aqui vai ser a resistência total do circuito, certo? Então, se esses resistores estiverem estéreo ou estiverem em paralelo, a gente vai fazer as contas lá para obter um valor só de resistência, e assim a gente tem
uma fórmula para encontrar o valor da corrente elétrica utilizando todos os componentes, né, de resistores no circuito e também a resistência interna do gerador, certo? E para a gente poder também encontrar o valor da potência do gerador e também do rendimento do gerador, né? A potência, como a gente já viu anteriormente, é uma grandeza física que expressa a quantidade de energia fornecida às cargas elétricas, no caso do gerador elétrico, por unidade de tempo. Então, é quanto essa energia foi fornecida às cargas elétricas por unidade de tempo. Então, essa vai ser a nossa potência, uma especificação, né, uma explicação sobre o que é potência para um gerador. Como vimos, parte dessa energia fornecida pelo gerador é dissipada, por este conter uma resistência interna. Então, temos que o gerador terá uma potência útil, certo? Que é aquela potência que é utilizada pelo circuito, e uma potência dissipada, né? Que é a potência que é diminuída, que é o valor da potência que é reduzida da potência total, né? Por conta dessa resistência interna do gerador. Então, nós temos a potência dissipada, que é a potência que é a quantidade de que é reduzida da potência desse gerador, e temos a potência útil, que é aquela potência que é utilizada no circuito elétrico, tá? Então, a potência total aqui vai ser a potência útil mais a potência dissipada, ok? Então, a potência total ela vai depender da força eletromotriz, a potência útil vai depender da diferença de potencial e a potência dissipada vai depender da resistência interna do gerador, ok? E para a gente encontrar aqui o rendimento do gerador, né? Ou seja, o quanto de a porcentagem, né? O índice, né? Ou a porcentagem pelo qual esse gerador ele vai ser vai utilizar vai ser útil para utilizar determinada quantidade de energia, né? Quanto de porcentagem esse gerador vai utilizar de energia para o sistema. Então, para a gente calcular aqui essa potência do gerador, a gente divide aqui a diferença de potencial pela força eletromotriz desse gerador. Então, digamos que a diferença de potencial fornecida ao gerador seja de 30 volts, né? Fornecida ao circuito pelo gerador seja de 30 volts, e a força eletromotriz seja de 40 volts, ou seja, 10 volts foi de queda de tensão, né? Então, 30 dividido aqui por 40 vai dar 0,75, que nesse caso vai ser 75%. Ou seja, de toda a energia que é fornecida pelo gerador, apenas 75% dele vai ser de forma útil, né? Vai ser fornecido para o circuito elétrico e 25% vai ser perdido pela própria resistência interna desse gerador, tá? Bom, e a gente também tem a relação aqui da associação de geradores, né? Assim como a gente associou resistores, associamos capacitores, a gente também tem como fazer uma associação de geradores, né? Todos nós já fizemos uma associação de geradores quando a gente colocou aquelas pilhas uma atrás da outra, né? Nesse caso, a gente tem a associação de geradores em série, né? Então, nós temos aqui algumas características dessa associação em série. Primeiro que a corrente elétrica que passa pelos geradores é sempre a mesma, né? Então, nós temos aqui que cada um desses geradores vai gerar vai ser importante para gerar essa corrente elétrica, né? Cada um deles vai gerar vai dar uma potência para poder produzir essa corrente elétrica. E a força eletromotriz total é a soma das forças eletromotrizes de cada gerador. A resistência interna da associação é a soma das resistências internas de cada gerador. E a potência ela vai aumentar de acordo com o aumento da força eletromotriz.
certo? Então, quanto maior o valor da força eletromotriz desses geradores, maior a potência desses geradores em série, tá? Então, nós temos aqui que a força eletromotriz vai ser igual, a força eletromotriz total vai ser igual à soma das forças eletromotrizes de cada uma dessas baterias. Então, digamos que essas baterias aí têm uma força eletromotriz de 2 volts, né? Então, a força eletromotriz total vai ser a soma de cada uma dessas forças eletromotrizes de cada uma dessas baterias. Então, 2 mais 2 mais 2 seria 6. Então, a força eletromotriz total desse circuito seria de 6 volts, tá? A resistência interna, né, a gente sabe que todo gerador vai ter uma resistência interna, pode ser muito pequena ou muito grande, mas ela tem uma resistência interna, né? E a resistência interna, como esses resistores aqui de cada um desses baterias também estão em série, né? Cada um deles aqui, ó, estão em série, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Como é que a gente calcula resistores em série? A resistência total, aqui a resistência equivalente, vai ser igual à soma das resistências internas de cada um desses geradores, tá? Então, a resistência total vai ser igual à resistência do gerador 1, mais a resistência do gerador 2, mais a resistência do gerador 3, né? No caso de 3 geradores. Se forem 2 geradores, vai ser a resistência do gerador 1 mais a resistência do gerador 2. E a potência total aqui vai ser a força eletromotriz total, né? Ou seja, a soma das forças eletromotrizes de todos esses geradores vezes a corrente elétrica, tá? Esse tipo de associação de geradores é o que é mais utilizado nos circuitos elétricos, né? Já que ele faz com que aumente aí a força eletromotriz, né? Mas toda a corrente elétrica que passa por esses geradores é sempre a mesma, não vai variar a corrente elétrica quando ele passa por cada um desses geradores, tá? A corrente elétrica no circuito é sempre uma só. Bom, já a associação em paralelo, né, que funciona apenas para geradores idênticos, a gente não vai estar utilizando uma bateria de uma marca e outra bateria de outra marca, a gente sempre vai estar trabalhando com geradores idênticos, né, que também não tem cargas elétricas diferentes, certo? Então, a associação de paralelo ela vai funcionar apenas se você considerar essa possibilidade, né, de você colocar sempre baterias iguais. Na associação em paralelo, se você colocar baterias diferentes, um deles vai acabar funcionando como um receptor elétrico, ou seja, um deles não vai produzir eletricidade para o circuito, ele vai gastar energia das outras baterias, tá? Então é importante que quando a gente associa as baterias em paralelo, a gente não coloque baterias diferentes, né? Por isso que quando a gente coloca as baterias em um aparelho que precise de pilha, né? O que é recomendado lá no manual é que a gente não coloque baterias diferentes, certo? A gente coloque baterias novas e todas elas de uma só vez. Não coloque baterias diferentes porque uma vai aquecer e a outra uma vai aquecer e vai acabar gastando a energia que a outra bateria que tem mais carga possui. Tá certo? Então, na associação em paralelo, a gente vai estar trabalhando com baterias idênticas. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Além dessa questão de que a gente tem que utilizar sempre geradores idênticos, né? Que a corrente elétrica ela vai ser dividida entre os geradores, tá? Então, a força eletromotriz dos geradores associados é igual à força eletromotriz de cada gerador. Então, se uma bateria dessa tem 2 volts de diferença de força eletromotriz, né? Então, a diferença de potencial, mesmo que eles estejam em paralelo, né, várias baterias em paralelo, a força eletromotriz que vai ser fornecida ao circuito vai ser sempre a mesma força eletromotriz de uma bateria individualmente, tá? O inverso da resistência interna da associação é a soma do inverso das resistências internas de cada gerador. Então, nós temos aqui que como essas baterias estão em paralelo, as suas resistências internas também vão estar em paralelo. E como é que a gente calcula a resistência resistores em paralelo? Né? A resistência total, né, que é a resistência equivalente,
o inverso dela vai ser igual ao inverso das resistências internas de cada gerador. E a potência ela vai aumentar pela diminuição da resistência da associação, né? Então, essa potência ela vai ter um aumento significativo. Isso porque quando a gente coloca resistores em paralelo, a gente reduz a quantidade de resistência interna do circuito. Então, quando esses três geradores que estão aí, eles têm uma resistência interna, como eles estão em paralelo, a resistência total vai ser menor do que a resistência de cada um desses resistências internas da bateria, né? Então a potência total ela vai aumentar quando a gente coloca essas baterias em paralelo, tá? E a potência total vai ser igual à força eletromotriz de cada um dessas baterias ao quadrado, dividido pela resistência interna da associação em paralelo dos resistências internas desses geradores, tá? Ou seja, vai ser o valor total da resistência interna desses geradores, ok? Vamos aqui a um exemplo, né, de aplicação para esses geradores, certo? Bom, nós temos aqui um pequeno aparelho de rádio, funciona com 4 pilhas de 1,5 volts e 0,3 ohms. Cada pilha é disposta como mostra o esquema ao lado. Então nós temos aqui as pilhas, né? Temos aqui 2 pilhas em série, né? E aqui embaixo nós temos 2 pilhas em série também. Então, essas 2 pilhas em série aqui em cima estão em paralelo com essas 2 pilhas em série aqui embaixo, tá? Então, vamos dividir aqui esse trecho, né? Essa representação aqui, ó, essa representação dessa associação, a gente constrói dessa forma aqui, ó. O que é que está sendo representado aqui? Nós temos a representação gráfica dessa figura no circuito elétrico, né? Que é o tracinho e tração, certo? E a resistência interna desse gerador, aqui do lado. Ó. Aqui do lado sempre tem a resistência interna, ao lado desse gerador sempre vai ter a sua resistência interna, né? Ela vai estar representada dessa forma. A outra pilha, ó, vai estar representada aqui, né? Tracinho, tração, né? O negativo e o positivo, a sua força eletromotriz e aqui a sua resistência interna, ó, que vai ficar aqui, que está sempre do lado do gerador, certo? A mesma coisa para os de baixo. Então nós temos aqui 4 pilhas idênticas, né, de 1,5 volts, que todas têm também a resistência interna de 0,3 ohms. Então como é que a gente vai fazer isso aqui para encontrar a força eletromotriz, né, total dessa associação? Primeiro vamos trabalhar aqui com o trecho AB, né? Esse primeiro trecho aqui de cima, pelo qual as baterias estão em série. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com o de baixo, com o trecho CD, e no final a gente calcula a força eletromotriz equivalente para no caso deles dois em paralelo, certo? Mas primeiro vamos calcular o de cima e o de baixo. Então no trecho AB nós temos o seguinte, certo? Para calcular a força aqui, a força eletromotriz, que ele está pedindo só a força eletromotriz no momento, né? A gente não vai trabalhar com as resistências internas, porque ele só está pedindo mesmo força eletromotriz. Então a força eletromotriz no trecho AB vai ser o que? É a soma das forças eletromotrizes de cada uma dessas baterias. Cada bateria tem uma força eletromotriz de 1,5 volts, então a força eletromotriz do trecho AB, do trecho de cima, vai ser igual a 3 volts. No trecho CD vai ser a mesma coisa, né? Temos aqui a força eletromotriz da bateria 3 e mais a força eletromotriz da bateria 4, né? Que tem 1,5 volts cada uma também. Ou seja, no trecho CD nós temos também uma força eletromotriz de 3 volts. Certo? E como? Então nós temos aqui em cima, né? A gente representa aqui em cima essas duas pilhas juntas, tem 3 volts de força eletromotriz, e essas de baixo aqui também tem 3 volts, certo?
Como a gente já viu, a força eletromotriz de geradores organizados em paralelo vai ter uma força eletromotriz igual, fornecida para o circuito, igual a cada um dos resistores em paralelos. Então, a força eletromotriz total aqui, ó, vai ser igual a força eletromotriz de cada um desses geradores, ou seja, 3 volts. Então, aqui a diferença de potencial entre esses nós aqui, ó, vai ser igual à força eletromotriz de cada um desses geradores associados, tá? Em paralelo. Então, a força eletromotriz total vai ser igual à força eletromotriz no trecho AB, que vai ser igual à força eletromotriz no trecho CD, que vai ser igual a 3 volts. Então, a força eletromotriz dessa associação toda vai ser igual a 3 volts. Ok? E aqui na letra B ele está pedindo o seguinte, está pedindo a resistência interna da associação, ou seja, a resistência total desse circuito, tá? Dessa associação de geradores. Então, vamos primeiro encontrar a resistência do trecho AB. Né? Nós temos que a resistência do trecho AB vai ser a soma das resistências, já que esses resistores estão em série, né? Os geradores estão em série no trecho AB, então a resistência total vai ser a soma desses resistores. Então, vai ser 0,3 mais 0,3, ou seja, a resistência do trecho AB vai ser igual a 0,6 ohms. A mesma coisa para o de baixo, já que a resistência do resistor 3 e do resistor 4 são a mesma do de cima, então a gente vai ter o mesmo resultado. Né? A resistência interna do trecho CD vai ser igual a 0,6 ohms. Então, fazendo aqui em cima, né? Nós temos a resistência interna de 0,6 ohms e aqui a resistência interna do de baixo vai ser 0,6 ohms também. Então, esses dois resistores, ó, essas duas resistências internas dos geradores vão estar em paralelo. Então, eu vou utilizar a equação lá dos resistores em paralelo para encontrar o valor da resistência total dessa associação. Então, a equação é essa aí, que é o inverso da resistência total, vai ser igual à soma do inverso das resistências internas em cada um desses resistores em paralelo. Então, substituindo aí a resistência do trecho AB e a resistência do trecho CD, nós temos 1 sobre R total, ou R equivalente, igual a 1 sobre 0,6 mais 1 sobre 0,6. 1 sobre 0,6 mais 1 sobre 0,6 vai dar 2 sobre 0,6, a gente soma os numeradores e mantém o denominador, que é igual para os dois, certo? E aqui a gente vai inverter ambos as frações, né? O R passa para cima e 1 para baixo, o 0,6 vai para cima e o 2 para baixo, e aí eu tenho 0,6 dividido por 2, que nos dá 0,3 ohms. Então, a resistência total desse circuito para os resistores, para os geradores associados aí em série em paralelo, nós vamos ter a resistência total desses geradores associados de 0,3 ohms. Tá?